Boa noite, pessoal. Meu nome é Frederico. Eu sou do canal Vivendo de Renda Variável, do blog educaçãofinanceira.online. Logo abaixo vocês verem o meu e-mail, meu Instagram, meu Twitter. Eu convido vocês para me seguirem. E vocês me seguindo, vocês podem me seguir no canal Vivendo de Renda Variável, que é um canal do YouTube, tá certo? Me seguir no Instagram. Me seguir no Twitter, que sempre que tiver algum vídeo novo, vocês vão ficar sabendo e ter algumas novidades. Pessoal, o objetivo de fazer esse vídeo aqui agora, eu estou querendo ensinar as pessoas a terem uma renda extra usando o mercado financeiro, tá certo? Uma das formas de você conseguir uma renda extra é através do mercado de opções. Portanto, o objetivo do meu vídeo, esse, e principalmente esse, vai ser focado em estratégias de opções. Só que é o seguinte, se você não tem nenhum conhecimento do que é opção, o conceito, eu recomendo vocês verem um outro vídeo meu, que já está disponível no YouTube, tá certo? Renda extra no mercado financeiro, conceitos básicos de opções. Está lá disponível com esse nome, renda extra no mercado financeiro, tá certo? Conceitos básicos de opções, que vai mostrar para vocês de uma forma bem simples e bem leiga o que realmente é opção. Fazendo uma analogia com uma situação do dia a dia da maioria das pessoas. Para quem não conhece, eu recomendo assistir esse vídeo primeiro, para vocês entenderem como é que funciona a opção e como que ela é mesmo, tá certo? Agora, se você já tem conhecimento, não precisa assistir esse vídeo e pode assistir os vídeos de estratégias, tá? Esse é um vídeo de uma das minhas estratégias, tá certo? Vamos em frente, renda extra com opções. Existem inúmeras estratégias para ganhar dinheiro com opções. Nesse vídeo, irei ensinar uma das mais seguras de se fazer. Entretanto, é um dos requisitos para isso que você já tem que ter ou os ativos, entendeu? Ou um dinheiro para garantias, tá certo? Então, para você fazer isso aí, você já tem que ter pelo menos 100 papéis de um determinado ativo, tá certo? Ou pelo menos dinheiro para comprar 100 papéis desse ativo, tá certo? Por que eu estou falando 100? Entendeu? Porque o valor mínimo, as opções são negociadas sempre de 100 em 100. Entendeu? 100, 200, 300, 400. Por isso que eu falo que o valor mínimo é sempre 100. Tá certo? E a estratégia é a operação coberta de venda de call e put. Tá certo? O que é a operação coberta? A operação coberta é aquela que você tem o papel para vender, caso precise, ou você tenha o dinheiro para comprar, caso precise, caso seja exercido, como se diz. Tá certo? Consideremos a primeira situação. Você já tem os papéis. Nesse caso, você possui 100 Petri 4. Petri 4 é a ação ordinária da Petrobras. E 100, você já expliquei o motivo, né? É o valor mínimo de papéis que você tem que ter. Tá? Já falei isso aí, tem que ser múltiplo de 100, 100, 200, 300. Tá? Nesse caso específico, você tem 100 Petri 4 e você pode vender ao mercado 100 calls de Petri 4 para vencerem no mês seguinte. Eu já falei com vocês já sabem, já é para saber, pelo menos, que cada call, cada opção é para um papel. Então, uma call de Petri 4, entendeu? Permite você comprar uma Petri 4 por um determinado valor até um determinado vencimento, tá certo? Então, cada opção corresponde a um papel. Como eu tenho 100 papéis, eu tenho que vender somente 100 opções de compra, 100 calls, tá certo? Para ser uma operação coberta. Agora vamos falar a situação específica mesmo. Estamos no mês de abril, a Petri 4 está num valor hipotético, obviamente, né, pessoal, de R$ 15,80. E você acredita que ela, em um mês, não passará de R$ 19. Você vende 100 opções de Petri 4,
que vençam em maio, sem calls, tá certo? Sem calls de Petri 4, né? Que vençam em maio e que o strike dela seja de R$19, tá certo? Então você vende 100 opções de compra de Petri 4 que vençam em maio e que o strike seja de R$19. Pô, Frederico, mas eu não tenho as opções, como é que eu vou vender? Gente, você tem que ter o papel, tá certo? Para a venda de call coberta, você tem que ter o papel Petri 4. Você não precisa ter a opção, tá certo? Você não precisa ter a opção. Você vende a opção sem ter ela. A obrigação é que você tenha a ação, não a opção, tá certo? É uma dúvida que algumas pessoas já têm. E a mesma coisa vai ser válida para a put, que eu vou falar mais na frente, tá certo? Já aí muita gente pergunta, tá, Felipe, você está querendo que eu venda 100 calls de Petri 4, mas quais? Gente, existe vários sites para você pesquisar isso aí, entendeu? Então, no site da Bovespa em si ele tem, da B3 ele tem, mas eu não gosto da B3 não, acho que é muito incompleto. Eu recomendo esse site para vocês aí, gente, é o oplab.com.br, www.oplab.com.br. É um site bom. Vocês têm, nos primeiros dias é gratuito, depois vocês têm que pagar uma mensalidade, mas é barato, gente, não é caro não, vale a pena, tá? A relação custo-benefício é muito boa, tá certo? Se pesquisarmos no OpLab, veremos que uma opção call, né, de call, que atenda esse requisito é a Petri E192, tá? Cujo strike é 19,22. É o mais próximo que eu consegui lá, de 19, né? E o valor intrínseco dela, nesse momento, é 27 centavos. Tá certo? Aí a tela do OpLab, né? Recomendo muito ele. E esse valor eu tirei justamente do OpLab. Você vê a Petri E192 lá, tá lá 19,22 e o valor intrínseco dela é 0,27. Portanto, se você vender 100 Petri E192, você estará embolsando R$27. Lógico, gente, 100 vezes 0,27 dá R$27. R$27 que você está colocando no seu bolso, tá certo? E você vendeu para o mercado o direito de comprar de vocês seus ativos, que hoje está 15,80 nessa situação hipotética, por 19,22, caso a opção suba acima de 19,22, entendeu? No determinado prazo, até o mês de abril, tá certo? Desculpe, até o mês de maio, que a gente está em abril, até o mês de maio, tá certo? Caso até a terceira segunda-feira do mês de maio o papel não chegar a 19,22, o titular não irá exercer. Não justifica, né, gente? As opções virarão pó e você fica com seus papéis e mais os R$27. Tudo bem. Aí, nesse caso, não acontece nada. Aí, inclusive, gente, você compra call de novo. Tá certo? A operação depois dessa é comprar call de novo. A partir do momento que você não foi exercido. Tá certo? Caso o valor do papel passe de R$19,22 mais 0,27, por que eu coloco esse 0,27, gente? Porque normalmente a pessoa não executa no strike, não. Por quê? Na verdade, ela tem que esperar passar sempre mais um pouco. Por quê? Ela gastou 27 centavos por papel, por opção. Entendeu? Então, para compensar financeiramente, tem que ser 19,22 mais 0,27. Não é regra não, tá, gente? Mas quase sempre é depois dessa soma aí, tá certo? Tá? Então, se passou, aí vai ser exercido, né? O titular pode executar o direito e você terá que vender os seus 100 Petri 4 para ele por R$19,22, que é o valor do strike. Mesmo se o preço estiver mais caro, pode estar 20, pode estar R$19,90, você vai ter que vender por R$19,22, tá certo? Aí, nesse caso, você foi exercido. No caso anterior, você não foi exercido, entendeu? E se eu for exercido, o que eu faço? Primeiro, você vai ter que vender mesmo, entendeu? Beleza.
Você pega o dinheiro, coloca no Tesouro Direto. Eu recomendo o Tesouro Selic, tá, gente? Tá? Porque você vai ter o dinheiro embolsado. Nesse caso específico vai ser R$ 1.922, porque é 100 vezes 100 vezes 19,22. Coloca no Tesouro Selic, só para render um pouquinho, e vai ser a sua garantia para a próxima operação que nós vamos fazer. Agora nós ganhamos dinheiro, esses R$ 27 que a gente ganhou, foi com a subida do papel, tá certo? Ele foi exercido. Agora eu vou ensinar vocês a ganhar dinheiro com a queda do papel, tá certo? A partir do momento que você é exercido, você não tem mais o ativo, mas você tem o dinheiro para ser a garantia, tá certo? Vamos em frente? Antes de explicar o outro processo, é importante relatar que o fato de você ter vendido os papéis mais barato não quer dizer que você perdeu dinheiro. Lembre-se que sua Petri 4 no mês anterior estava a 15,80 e você vendeu a 19,22, entendeu? Tá certo? Então você não perdeu dinheiro. Muita gente fala, eu perdi dinheiro. Não, não perdeu. Você está com o seu dinheiro embolsado. Eu dei ideia de você colocar no Tesouro Direto, no Tesouro Selic, e está lá. E agora você vai usar esse outro dinheiro que é seu, tá lá, para ganhar dinheiro com uma queda da bolsa. Tá joia? Agora você vai usar isso para ganhar dinheiro na queda. Com a venda de suas 100 Petri 4 por R$19,22, você terá embolsado R$19,122, tá certo? Esse valor será usado como garantia para a próxima operação. Enquanto para a primeira for usada a 100 Petri 4, agora será usado o valor de 1.922. Né? Aconselho colocar no Tesouro Selic. Né? Agora você não tem as ações para vender, mas tem o dinheiro para comprar. Vai comprar as ações de novo por um valor de R$19,22? Caso você queira, até pode, mas não é o mais interessante. O interessante, entendeu? É você vender put por um valor abaixo de R$19,22. Porque se você for comprar Frederico, eu não estou querendo mexer com put, eu estou querendo recomprar, eu ganhei os R$27, mas eu estou querendo recomprar as papéis. Pois é, mas aí se você for fazer isso aí, as ações vão estar R$19,50, R$19,60, entendeu? Você não vai conseguir com R$1.922 conseguir comprar 100 papéis. Entendeu? Porque 100 papéis é para R$19,22. Como está mais alto, você vai comprar menos. Não é interessante. Então, o interessante é o que, pessoal? Vocês venderem put. O que é o put? Você está vendendo o direito de alguém, você está vendendo para alguém o direito de te vender a Petrobras a um determinado valor. E eu recomendo que esse valor seja ou R$19,22 ou menor que isso. Entendeu? Porque aí você vai ter o dinheiro para comprar. Tá certo? Porque o seu dinheiro está lá, 1922. Então, você tem que vender a quantidade de puts necessária, tá certo? Que permita você pegar aquele dinheiro e comprar caso seja exercido, tá certo? Então, nesse caso, o ideal é você vender put para um valor abaixo de 19,22. Então, se a Petri 4 cair abaixo desse valor, tá certo? Você recompra ela mais barato que antes, entendeu? Mas tem que ser com uma quantidade que você consiga pagar com dinheiro. Ou seja, você tem que fazer uma operação que você use somente o dinheiro que você ganhou com a venda das PETs a 19,22, tá certo? Seguindo essa linha de raciocínio, estaríamos no mês de maio, né, que a gente estava em abril, maio, e venderíamos a put para vencer em junho, tá certo? Que é o próximo mês. Teríamos que vender pelo menos 100 puts. Por que pelo menos 100 puts, gente? Por aquele mesmo raciocínio. Opção você trabalha de 100 em 100, 100, 200, 300, 400. Então tem que ser pelo menos puts. E cada put tem que ter um strike igual ou inferior a 19,22. Por que igual ou inferior? Para que você use
os 1.922. 100 puts, cujo strike é 19,22, dá exatamente 1.922. Se for um valor mais barato, tá certo? Que eu muitas vezes, é uma questão pessoal, eu recomendo usar um valor mais barato, tá certo? Vai ser um valor inferior a 1.922, tá certo? Então tem que ser 100 puts para um valor de strike igual ou inferior a 19,22 para que o valor total de 1.922 seja suficiente para pagar caso seja exercido. Uma put que atende esse requisito é a Petri R188, cujo strike é R$ 18,80, com vencimento em junho, e cujo valor intrínseco no momento é R$ 3,58, gente. Olha só que maravilha, gente. Você vende 100 Petri R158 pelo mesmo raciocínio de call, você não precisa ter a opção, tá certo? E você embolsa R$ 358. Muito bonitinho, né, gente? É isso aí. Veja o Oplab, a tela do Oplab. Esse papel que eu coloquei, eu mostrei ele aqui, tá? Aqui, ó, Petri R188, 18, 3,54. Lá eu coloquei 3,58, mas tudo bem. Vou colocar 3,58 mesmo, tá certo? Mas vocês entenderam a ideia, tá? Caso as ações da Petrobras não caiam para abaixo desse valor, esse valor de 18,80 até junho, as opções Petri R188 viram pó. Você não será exercido, ficando com R$ 1.922 e fica com seus 358, gente. Entendeu? Caso ela caia, aí nesse caso, pessoal, caso é o mesmo raciocínio da call. Na call você lembra, caso você não seja exercido, você vende call de novo. É até você ser exercido. Vende call. Vende call. Entendeu? A put é a mesma coisa. Se você não for exercido, não caiu o suficiente, você continua vendendo put. Você continua vendendo put sempre nessa mesma faixa, tá certo? Sempre nessa mesma faixa para que você esteja coberto, entendeu? Até você ser exercido, tá certo? E assim você vai ganhar dinheiro, gente. Todo mês você vai ganhar dinheirinho, tá joia? Entendeu? Caso, então, isso se você não for exercido, você continua vendendo put. Caso você seja exercido, ou seja, caso a ação da Petrobras caia para baixo desse valor, você é exercido. Só que usa somente, como o valor é 18,80, você usa 100 vezes 18,80, dá R$ 1.880. Você pega do dinheiro que você guardou do 1922, pega a parte dele, paga, né, para recomprar os papéis, ficando com os R$ 358, que é o valor da venda das puts, e o restou do dinheiro no Tesouro Direto. Ou seja, você volta a ter papel, você continua com o restinho de dinheiro no Tesouro Direto, tá certo? E você ganhou o valor pela venda das puts, tá certo? Agora voltamos para o início, pessoal. Ou seja, você viu que a gente vendeu call, foi exercido, entendeu? Vendeu put, foi exercido. Então a gente voltou para a mesma posição de início, com 100 Petri, e você pode voltar a vender call. E esse é um processo contínuo, pessoal. Vende call, é exercido, vende put, é exercido, entendeu? Vende call, não é exercido, continua vendendo call até ser exercido, exercita call, vende put e assim por diante. E todo mês você vai ganhando um dinheirinho com essas operações. Tá certo, gente? Tá? Nesse caso específico de 2 meses, nós ganhamos na primeira operação R$ 27 e na segunda R$ 358. Ou seja, gente, dá 385 reais. Olha só que maravilha, gente, em 2 meses. Sem nenhuma perda de dinheiro, já que você, quando exercida pela Cobras Calls, você vende mais caro o papel do que comprou. E caso recompre pelas puts, a compra é feita por um valor igual ou menor do que vendeu. Ou seja, gente, muito tranquilo, né, gente? Eu adoro mexer com opções, tá? E a vantagem das opções, pessoal, em relação às operações de compra de alta, porque a grande parte das pessoas, na verdade, que começam a mexer com isso no mercado,
eles gostam de comprar papel na baixa para vender na alta, tá certo? O problema é que esse tipo de operação você só ganha na alta. Na put não, na put você ganha tanto na alta como na baixa, entendeu? Então ela é uma opção muito interessante e isso é um grande diferencial de mexer com opções, tá certo? Entretanto, no caso das compras, nas vendas de call e puts, são operações muito simples, mas, pelo amor de Deus, cuidado. Você vê o tamanho que eu coloquei o cuidado. Nunca venda mais call do que a quantidade de papéis que você tem para vender e nem venda mais put do que a quantidade de dinheiro que você tenha para comprar os papéis. Por isso que eu enfatizei desde o início, gente. Estou falando de operação coberta. Você tem que ter os papéis para vender, caso seja exercido pela call, e você tem que ter o dinheiro para comprar os papéis, caso seja exercido pela put. Tá certo? Eu falo, gente, porque existe uma outra operação chamada venda descoberto. E eu peço, pelo amor de Deus, nunca façam. É muito tentador, muita gente faz. A chance de ganho, se você ganhar, você pode ganhar muito. Entretanto, o risco de quebra é enorme e é grande. Então, pelo amor de Deus, não façam isso. Tá certo? Sejam humildes, sejam tranquilos, vão devagar, vão modesto, que o ganho é certo e de uma forma segura. Agora eu vou mostrar por que eu estou falando para não fazerem isso. Nunca opere descoberto. Tá certo? Espero que você siga o meu conselho. Exemplo, você tem 100, vou te dar um exemplo de besteira que as pessoas fazem. Você tem 100 Petri 4. E para ganhar mais dinheiro com a venda de call, você vende 1.000. Ou seja, você só tem 100 papéis. Mas você vende 1.000 calls. Tá certo? Você precisaria de 1.000 papéis, só que você não tem 1.000 papéis, você só tem 100. No nosso caso, tá? Levando em conta a nossa simulação anterior, né? Você, ao invés de ganhar R$ 27, entendeu? Porque 100 vezes 0,27 é 27, você vai ganhar quanto? R$ 270, porque é 100 vezes 0,27 dá 270. A pessoa quer o olho. Não, muito mais. Beleza. Tá? Entretanto, se você for exercido, além de ter que vender a sua 100 Petri 4, você terá que pagar a diferença em dinheiro, já que você não tem o papel. Você tem que pagar a diferença de 900 papéis, gente. Tá? E quando você paga a diferença, você tem que pagar o correspondente ao papel mesmo, não é correspondente ao strike. Ou seja, por exemplo, se a ação chegou a R$ 20, tá? É 900 vezes R$ 20. Não é 900 vezes o strike, não, tá, gente? O que interessa é o papel, não o dinheiro, entendeu? Quando você exercido, o que importa é o papel, não o dinheiro, tá certo? Então, é 900 vezes 20, dá R$ 1.800. Será que você tem esse dinheiro, gente, para pagar? Olha só. Por causa de um pouco mais de R$ 200, vocês vão ter que embolsar, vão ter que correr atrás, vão ter que vender alguma coisa, conseguir R$ 1.800, que às vezes é um dinheiro que vocês não têm. E detalhe, pode ser nem sempre que acontece, mas não é impossível de acontecer, tá certo? Acontece algum fato inédito do mercado, o papel não vai para 20, o papel vai para 50. Acontece, gente. Aconteceu no caso da Petra aí, já teve uma coisa muito parecida com isso, não sei se foi esse valor, na época da descoberta do pré-sal. O papel subiu e debandou, foi lá no alto, gente. Tá? Aí não vai ser 1.800, vai ser 900 vezes 50. Quanto que é 900 vezes 50, gente? R$ 4.500. Olha só que fria que vocês se meteram, gente. E a mesma coisa ao contrário. Você tem dinheiro para recomprar 100 Petri a 18,80, caso ela atinja esse strike. Por quê? O valor do caso das puts
você tem no Tesouro Direto R$ 1.922. Então você tem dinheiro só para comprar 100 Petris, recomprar 100 Petris caso seja executado. Tá certo? Tá? Entretanto, o cara é esperto. O cara é metido é esperto, né? O cara não é esperto, o cara é metido é esperto. Ele vende 1.000 e consegue R$ 3.580. Oh, que maravilha! Oh, vida boa! Só que ele é exercido, aí você vai ter que comprar as 1.000 Petris. Comprar as 1.000 Petris, gente, a 18,80 são R$ 18.000,800, sendo que você só tem 1.922. Você tem esse dinheiro, gente? Não tem. Como é que você vai conseguir esse dinheiro, gente? Portanto, gente, nunca opere descoberto. Se não pagar, você é processado civilmente e pode ter bens penhorados, será monitorado pela Receita Federal, podendo perder inúmeros direitos como passaporte, direitos de crédito e outros casos. E fica na lista de inadimplência da B3 e pode voltar a operar somente depois de quitar tudo. Ou seja, processo civil, bem penhorado, monitoramento da Receita, suspensão de direitos. Ou seja, meu amigo, o bicho pega. Portanto, gente, é sério. Somente opere coberto. Acabamos, gente. Entendeu? Espero que tenha sido claro. Mas aí embaixo, de novo, minhas informações. Em caso de dúvida, pode me contactar. Tá certo? Você tem aí embaixo meu Instagram, meu Twitter. Precisa falar comigo. Tá certo? E vamos em frente, gente.